Para a nossa reflexão desta noite, do livro da Esperança, é o Evangelho de Jesus explicado por Emmanuel. A lição tem o título Nos Domínios da Paciência. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. São palavras de Jesus, anotação de Mateus no capítulo 5, versículo 16. Nesse capítulo 5, Jesus fala das bem-aventuranças, fala que somos o sal da terra, né? E também nos fala da importância de termos, fazermos brilhar a nossa luz. Diz ele que somos luzes. E Emmanuel explana então esse trecho, esse pequeno texto do Evangelho. Diz Emmanuel: em muitos episódios constrangedores, admitimos que paciência é cruzar os braços e gemer passivamente em preguiçosa lamentação. Noutros lances da luta com que somos defrontados por manifestações de má-fé, arraiarem por dilapidações morais inomináveis, supomos que paciência é tudo deixar como está para ver como fica. Então, aqui nesse pequeno texto, Emmanuel já nos traz, né, orientação a respeito do que é ter paciência, que muitas vezes no cotidiano, no nosso viver, nos acontecimentos que acontecem no nosso dia a dia, a gente acha que ter paciência é cruzar os braços, não fazer nada. Outras vezes, nós achamos que paciência é deixar tudo como está para ver como fica, diz Emmanuel. E ele, então, mais à frente vai falando, isto, porém, constará das lições, aliás, é uma pergunta que ele nos faz. Isso, porém, constará das lições da vida ou da natureza? Pensar dessa forma, deixar tudo como está, não fazer nada, cruzar os braços diante das coisas e deixar tudo acontecer? Então, será que isso consta das lições da vida ou da natureza? Então, vamos fazendo a reflexão a respeito dessa pergunta que Emmanuel nos faz. Aí ele traz algumas colocações. Diz ele: células orgânicas, quando ocorrem acidentes ao veículo físico, estabelecem processos de defesa, trabalhando mecanicamente na preservação da saúde corpórea, enquanto isso lhes é possível. Então, quando ocorre alguma enfermidade no nosso corpo físico, as nossas células já trabalham mecanicamente para evitar, né, um mal maior. Ou seja, para combater aquela enfermidade ou aquela infecção, enquanto lhe é possível combater. Quando não dá conta, aí nós vamos atrás do médico, né, para ele entrar com a medicação necessária para auxiliar. Vegetais humildes, devastados no tronco, não renunciam à capacidade de resistência e, enquanto dispõem das possibilidades necessárias, regeneram os próprios tecidos, preenchendo as finalidades a que se destinam. Então, os próprios vegetais ou as plantas, né, aquelas que são medicinais, é costume a gente ir lá tirar toda a casca da planta, né, e ela volta a regenerar. Então, as plantas, elas têm essa capacidade também de se recompor. Quebramos ou podamos as árvores, imediatamente elas brotam novamente, né? Paciência, diz Emmanuel, não é conformismo, é reconhecimento da dificuldade existente, com a disposição de afastá-las sem atitude extremista, nem deserção da esfera da luta e nem choro improfícuo na hora do sofrimento. Então, ele está dizendo que ter paciência não é ser conformado com tudo, não é isso, não é conformismo. É reconhecer que aquela dificuldade existe e buscar a solução
para superar essa dificuldade e não ficar de braços cruzados e deixar tudo como está para ver como é que fica, né? Ou ficar lamentando diante daquela situação sem procurar uma solução para o caso. E diz ele aqui sem atitude extremista, ou seja, sem ser radical diante dessa nossa atitude. Não é desertar do trabalho, fugir da luta, né? E nem ficar chorando inutilmente. Né? Na hora do sofrimento, vamos só chorar? Não, vamos buscar uma solução, manter a serenidade, ter paciência diante daqueles acontecimentos e buscar a assistência divina, porque a inspiração nunca nos falta. Nunca estamos abandonados pelo nosso Pai, pelo nosso irmão Jesus, né? Pelos nossos amigos, nosso anjo benfeitor, nosso anjo da guarda, como alguns dizem, ou benfeitores espirituais que cuidam e velam por nós. Mas é preciso que tenhamos paciência, que tenhamos a serenidade, o equilíbrio necessário das nossas emoções para receber as inspirações necessárias para solucionar aquele problema. E Emmanuel continua dizendo: sejam como sejam os entraves e as provações, a paciência descobre o sistema de removê-los. Ou seja, como for a dificuldade que nos surjam no nosso viver e as provações, né, que todos nós temos, provas a serem, né, vencidas, né, porque os testes eles surgem. É necessário que tenhamos esses testes para saber se aprendemos as lições que são necessárias para o nosso crescimento espiritual. Então, seja qual for esse acontecimento, diz Emmanuel, que a paciência descobre o sistema ou a solução para remover esses empecilhos que muitas vezes construímos no nosso caminho. As dificuldades que surgem no nosso caminho, ou as provas que teremos que passar, que está surgindo, como solucionar, como vencê-las sem ser radical. E ele então continua dizendo: em assim nos externando, não nos referimos à complacência culposa, que deita um sorriso blandicioso para a leviandade, fingindo ignorá-la. Reportamo-nos à compreensão que identifica a situação infeliz e articula meios de solucionar-lhe os problemas sem alardear superioridade. Então, em assim falando, diz Emmanuel, ele não se refere àquela ajuda ou àquele amparo culposo, e a gente dá aquele sorrisinho, mas concordando, até um sorrisinho meio, né, carinhoso, terno, e concordando com aquilo que no fundo a gente não concorda muito bem. Mas para agradar, muitas vezes, a gente passa a mão na cabeça, né? E ele então diz que não devemos ignorar esses acontecimentos, fingir ignorar que está tendo uma situação difícil que precisa ser solucionada, mas ter a compreensão, que identifica o problema, né? E que busca a solução, sem se colocar como superior àquele que no momento está passando por aquela dificuldade. Diz Emmanuel, paciência no fundo é resignação, quando as injúrias sejam desferidas contra nós em particular. Então, ser resignado é ter paciência, quando é conosco. Mas sempre, diz Emmanuel, que os ataques sejam dirigidos contra os interesses do bem de todos. Paciência é perseverança tranquila no esclarecimento geral, conquanto semelhante atitude, às vezes, nos custe sacrifícios imensos. Então, esclarecer, né? Orientar. Quando algo acontece de forma que fira a comunidade em geral, aqueles que estão ao nosso redor em geral. Então, é ter perseverança tranquila no esclarecimento. O que na maioria das vezes nós não fazemos. Quando algo acontece, a gente já, né,
já parte para a agressividade verbal, ou desferimos os revides na mesma proporção que nos vieram. Então não temos a serenidade para esclarecer sem ferir, sem magoar. Continua Emmanuel e ele finaliza dizendo: Jesus foi a paciência sem limites. No entanto, embora suportasse sereno todos os golpes que lhe foram endereçados, pessoalmente preferiu aceitar a morte na cruz a ter de aplaudir o erro ou a cumpliciar-se com o mal. Então ele traz o exemplo de Jesus para nós, que ele foi a paciência sem limites, maltratado, criticado, açoitado, não é? Não maltratou, não devolveu, como nós dizemos, na mesma moeda, mas foi paciente, compreendeu a dificuldade de todos naquele momento, cada um num estágio evolutivo. Ele então preferiu aceitar a morte a ter que aplaudir, ou seja, ser conivente com o mal de todos aqueles irmãos. Certamente estávamos nós lá numa outra indumentária física. Então o exemplo de Jesus é para nós o maior exemplo de bondade, das virtudes, enfim, do amor, da compreensão, da tolerância, da humildade, não é? Então Emmanuel traz para nós essa lição belíssima que nos auxilia, principalmente nesse momento em que estamos vivendo, em que a paciência está curta para muitos. Muitos não têm a serenidade para superar as dificuldades que estão surgindo. Muitos se desesperam ao extremo. E muitos, ao passar por essas provas difíceis, descontam no primeiro que está ao lado. Revidam com muita facilidade qualquer palavrinha fora do tom, já as suas emoções descontroladas, abaladas pelo momento, não têm então a serenidade necessária para superar e enfrentar as dificuldades que surgem no caminho. O nosso irmão Hilário Silva, ele traz uma lição para nós que nos faz refletir também e mostra como, quando nós conquistamos essa serenidade, esse equilíbrio, como agir diante dessa ou daquela situação, que não é a mesma para todas as situações, são atitudes diferenciadas, mas essa traz uma lição bastante assim, necessária para todos nós, para pensarmos e agirmos quando porventura aconteça conosco algo semelhante. A lição tem o título O Médico e o Fiscal. Então diz o nosso irmão Hilário Silva: se possível, acelere um pouco a marcha. Era o abnegado médico espírita, Dr. Militão Pacheco, que rogava ao amigo que o conduzia por gentileza. E acrescentava: o caso é Krupp. O companheiro ao volante aumentou a velocidade, mas daí a momentos um fiscal apitou. O carro atendeu com dificuldade e talvez por isso a motocicleta do guarda sofreu pequeno choque sem consequências. O policial, porém, não estava num dia feliz. E o doutor Pacheco, com um amigo, receberam uma saraivada de palavrões. Notando que não reagiam, o funcionário fez-se mais duro e declarou que não se conformava simplesmente com a multa. Os infratores estavam detidos. O doutor Pacheco deu-lhe razão e informou que realmente seguia com pressa para socorrer um menino sem recursos,
rogando humilde para que a entrevista com a autoridade superior fosse adiada. Se o senhor é médico, disse o interlocutor, com ironia, deve proceder disciplinadamente sem sair do regulamento. Para ser franco, se eu pudesse, meteria os dois agora no xadrez. Embora o amigo estivesse rubro de indignação, o doutor Pacheco, benevolente, fez uma proposta. O guarda deixaria por alguns instantes o veículo e seguiria com eles no carro, mantendo vigilância. Depois do socorro ao doentinho, segui-lo-iam para onde quisesse. Havia tanta humildade na súplica que o fiscal concordou, conquanto repetisse asperamente os insultos. Aceito, exclamou, e verificarei por mim mesmo. Ando saturado de vigaristas. E creiam que, se estão agindo com mentira, hoje dormirão no distrito. A motocicleta foi confiada a um colega de serviço e o homem entrou seguindo em silêncio. Rua aqui, esquina colar, dentro em pouco o carro atingiu modesta residência na Lapa, em São Paulo. Os três entram por grande portão e caminham até encontrar esburacado casebre nos fundos. Mas, ao ver um menino torturado de aflição nos braços de infeliz mulher, o bravo fiscal, com grande assombro dos circunstantes, ficou pálido e com os olhos rasos de água. O petis agonizante e a jovem senhora sem recursos eram o seu próprio filhinho e a sua própria esposa, que ele havia abandonado 2 anos antes. Então, essa história nos traz reflexões. Muitas vezes, atravessando uma rua, ou mesmo no comércio, alguém nos desfere algumas palavras ásperas. Como reagimos? E Jesus disse que aquele que muito sabe, muito lhe será cobrado. Então, nós que já temos o conhecimento de todo o bem que devemos fazer, e tudo aquilo que a gente faz para o outro, a gente faz para a gente mesmo, como estamos agindo diante das dificuldades, diante dos momentos difíceis que enfrentamos, seja em casa, seja no trabalho, seja na rua, seja no atendimento a alguém, no comércio, para quem é comerciante, né, para quem trabalha fora do lar, ou mesmo no lar, quando alguém chega em casa correndo e quer tudo a seu jeito, a seu modo, e muitas vezes a gente que está em casa não tem a paciência devida para entender a dificuldade do outro, porque não sabemos o que ele passou lá fora, ou aquele que estamos vendo na rua, agindo de forma contrária ao amor, nós não sabemos o que está por trás daquela dor, daquela exposição de palavras ásperas. Então, a lição do Evangelho é para nós esse roteiro de luz, que ilumina o nosso entendimento, que fortalece em cada um de nós o bom ânimo e a coragem para lutar contra as dificuldades que nós trazemos dentro de nós. Que nós vemos a dificuldade só no outro, mas esquecemos de que o mal, como disse Jesus, que nos faz mal, não está fora, está dentro de nós. Quando nós nos sentimos agredidos por alguém e ficamos como magoados, ou então queremos revidar e muitas vezes fechamos a boca, mas a vontade era devolver com respostas ásperas, é porque o mal não está no outro, está em nós, está dentro de nós. Nós vimos aqui Emmanuel falando que Jesus, ele não se magoou com tudo aquilo que fizeram com ele. Preferiu ser crucificado do que agir de acordo com os outros. Ou seja, dando o exemplo para todos nós de que nós somos capazes de vencer, sim, as nossas próprias dificuldades. Então, adquirir ou conquistar
essa serenidade, ou a paciência dentro de nós, as virtudes, né, da paciência, da bondade, exige de nós um esforço muito grande. Não se conquista da noite para o dia. É um trabalho paulatino, contínuo. E começa onde? Deve começar primeiro dentro do lar. Muitas vezes a gente é bonzinho lá fora e dentro de casa é um tirano. Então, a lição ainda não chegou dentro do nosso coração com verdade. Ainda estamos usando a máscara. Dentro de casa somos de um jeito, nos comportamos de uma maneira e lá fora a gente se coloca como bonzinho. Mas chega uma hora que a máscara cai, não é? Então é preciso que nós atentemos para essa necessidade de renovarmos, de fazer essa conquista que exige de nós trabalho e que é árdua, não é fácil. Para completar, Emmanuel, no livro Coragem, ele nos fala também, nos dá algumas dicas da paciência, na hora da paciência. Então, cada um de nós vamos nos colocar, se já passamos por essas dificuldades, se não passamos, se um dia passarmos, como agirmos. Então, diz Emmanuel, quando os acontecimentos surjam convulsionados, ou agitado, aquele acontecimento que nos desnorteia, que nos deixa inquietos, compelindo-te a seguir para a frente, como se estivesse sob tormenta de fogo. Quando a manifestação da crueldade te faça estremecer de sofrimento. Quando o assalto das trevas te deixe as forças transidas de aflição, ou seja, ficamos esmorecidos de aflição. Quando o golpe em teu prejuízo haja partido das criaturas a que mais te afeiçoas, as pessoas mais queridas, né, que nós amamos. Quando a provação apareça, a fim de demorar-se longo tempo contigo, em função de doloroso burilamento. Então, nós sabemos que a dor é esse buril que vai, né, fazendo o trabalho de autoaprimoramento da nossa alma. Quando a ignorância te desafia, ameaçando-te o trabalho. Quando o afastamento de amigos queridos te imponha solidão e desencanto. Quando contratempos e desarmonia no lar te forcem a complicadas travessias de angústia. Quando a tentação te induza à revolta e revide na hora em que a injúria te cruze os passos. Quando, enfim, todas as tuas ideias e aspirações alusivas ao bem se mostrem supostamente asfixiadas pela influência transitória do mal. Então, haverás chegado ao teste mais importante do cotidiano, a configurar-se no testemunho da paciência. Saberás desculpar e abençoar, agir e construir em paz nessa preciosa, quão difícil oportunidade de elevação que a experiência te aponta à frente. E não digas que a serenidade expresse fraqueza ante os cultores da violência, qual se não tivesse brio para a reação necessária, porque é preciso muito mais combatividade interior para dominar-se alguém, ao colher ofensas e esquecê-las, do que para assacá-las ou devolvê-las a detrimento do próximo. Capacitemo-nos de que entre agredir e suportar, o equilíbrio e a força do espírito residem com a paciência, sempre capaz de aguentar e compreender,
servir e recomeçar incessantemente o trabalho do bem nas bases do amor, para que a vida permaneça sem qualquer solução de continuidade em luminosa e constante ascensão. Então, essa última aqui, Emmanuel nos mostra claramente que é preciso muito mais combatividade interior, ou seja, combater o nosso íntimo, os sentimentos não bons que trazemos guardados dentro de nós. É muito mais difícil do que a gente devolver a ofensa. Porque para responder a gente não pensa, a gente fala no automático. Mas para segurar, frear a nossa língua, para dominar os sentimentos inferiores que ainda temos dentro de nós, exige esforço, exige muito trabalho, né? Exige vigilância, como disse Jesus. Orai e vigiai para não cairdes em tentação, né? Porque somos tentados não pelo que está fora, pelo que vem de fora. Somos tentados naquilo que nós temos dentro de nós. Muitas vezes a gente diz, eu errei, eu respondi porque o outro me perturbou tanto que eu acabei perdendo a paciência. Não tínhamos paciência. Porque ainda não temos. Porque ainda não conquistamos a virtude da paciência, as virtudes do amor. Não conquistamos ainda a humildade, a tolerância, a bondade, a compreensão. Ainda não conseguimos compreender a dificuldade do outro. Então, quando alguém nos ofende ou nos agride, a gente já devolve, já recordamos todos os erros que a outra pessoa também comete e imediatamente extravasamos o sentimento não bom que ainda guardamos dentro de nós. Por isso, diz Emmanuel, que é muito mais difícil, é preciso mais combatividade dentro de nós para combater esses sentimentos não bons que trazemos do que aquele que está ofendendo. Porque a ofensa, né, como o mal está dentro de nós, a gente fala rapidinho, devolve a agressão rapidinho. Então devemos nos capacitar de equilíbrio, de paciência, de tolerância, né, para compreender, para aguentar aquilo que nos vem, mantendo a serenidade e o equilíbrio dentro de nós, como Jesus o fizera conosco. Diante daquela multidão que gritava, crucifica-o, crucifica-o, ele diz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, também nós podemos assim agir, fazendo esse trabalho dentro de nós, e assim darmos continuidade ao nosso progresso espiritual, porque já progredimos, já caminhamos bastante. Basta olharmos a história, aí, há 2000 anos atrás, não vamos nem tão mais longe. Quantas conquistas já fizemos de 2000 anos para cá? Inúmeras conquistas. Mas a conquista mais difícil, nós ainda temos que trabalhá-la dentro de nós, que é vencer todos os sentimentos contrários ao amor. Aprendermos a amar de verdade, fazendo para os outros aquilo que nós queremos que os outros nos façam. E a paciência é uma dessas virtudes. Precisamos adquiri-la, conquistá-la com esforço e trabalho, com confiança de que somos capazes. Porque muitas vezes a gente diz, eu não consigo. Na primeira tentativa a gente já quer desistir. Não vamos desistir. Como diz na primeira lição, Emmanuel falando sobre as árvores, sobre as células do nosso corpo, que regeneram, né, mecanicamente, sem perguntar, eu tenho que mudar, eu tenho que repor aquilo que me foi tirado? Não, elas trabalham. E as células do nosso corpo, elas também trabalham para evitar que adoeçamos. No que é possível fazer, elas fazem. Quando não é possível, então vamos à procura do médico. Que Jesus nos abençoe e que nos auxilie a todos nós. E nesses momentos difíceis que estamos vivenciando, que também são lições preciosas para todos nós, aprendermos novos valores, aprendermos higiene
E coisas que a gente não fazia antes, agora já estamos aprendendo, já está virando rotina no nosso viver, né? A lavagem das mãos, ou seja, a higienização, com tudo. E principalmente higienizar o nosso pensamento. Esse é o mais importante. Higienizar a nossa alma dos sentimentos não bons. Pensamentos somente otimistas. Não vamos deixar que o pessimismo adentre o nosso ser, que a falta de ânimo, de coragem, né, que elas nos abatam, mas vamos ter coragem, bom ânimo, buscando sempre a presença de Jesus através da prece, da oração. Tudo o que fizermos, seja sempre com a presença de Jesus em nós. Aonde estivermos, que sejamos esse traço de luz, porque as pessoas nos olham, nos reconhecem pelo que somos, como falamos, como agimos. Elas veem em nós a presença de Deus, de Jesus ou não. Então nós que temos conhecimento, vamos testemunhar a presença de Jesus dentro de nós. Ele veio trazer a mensagem do nosso Pai Celestial para que aprendamos a amar de verdade. Então vamos elevar os nossos pensamentos, agradecendo a Jesus por esses momentos tão sublimes de aprendizado. Todos nós carecemos e necessitamos de aprender a ser bons, a fazer o bem aonde estivermos. Assim, Jesus, abençoa-nos a todos que aqui nos encontramos, os nossos familiares. Te pedimos, Senhor, as bênçãos do Teu amor, envolvendo todos os nossos irmãos que passam pelas provações, nesse momento de dor, nos hospitais, os que estão enfermos, nas UTIs, em estado gravíssimo, aqueles que já estão se recuperando, não só nos hospitais, mas em seus lares. Também te pedimos, Senhor, pelos nossos irmãos, médicos, enfermeiros, aqueles que cuidam da higienização dos hospitais, da alimentação, aqueles que estão na recepção, na portaria, recebendo aqueles que vão buscar o socorro dos médicos. Também te pedimos, Senhor, por os nossos irmãos que estão retornando à pátria espiritual. Envolve a todos com o seu amor. Abençoa, consola, conforte o coração dos familiares que ainda aqui permanecem. Também te pedimos, Senhor, a vossa imensa misericórdia para os nossos irmãos que ainda não despertaram a consciência e que provocam a dor e o sofrimento dos seus irmãos aqui na terra, com requintes, muitas vezes, de tamanha crueldade. Tende compaixão de todos. Que a tua paz, Jesus, e o teu amor envolva todo o nosso planeta Terra, todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que sofrem. Abençoa e envolve a todos com o teu imenso amor, hoje e sempre, que assim seja.